Você já se sentiu meio assim na hora de pedir some coffee ou any coffee numa cafeteria chique lá fora? Parece simples, mas a verdade é some e any escondem segredos que a maioria das escolas não ensinam. E se eu te dizer que dominar essas duas palavrinhas pode mudar completamente a sua experiência nas suas viagens, de pedir um drink até negociar um upgrade. Vamos já ver como. Vamos falar sobre some e any. Some versus any. Quando que nós usamos some? Quando que nós usamos any? Some nós usamos mais em afirmações, ofertas e sugestões. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café ou algum café? Let's watch some movies. Bora assistir alguns filmes. Nessas situações, some é melhor. Any eu uso em perguntas, condicionais e negações. Do you have any questions? Pergunta. Agora, eu posso usar some aqui e essa vai ser uma parte chave dessa apresentação de some e any. É que os livros dizem alguma coisa e muitas vezes o povo, como sempre, vai falar do jeito que vai falar. Do you have any questions? Pode também ouvir do you have some questions. Mas eu vou apresentar aqui o melhor para quem quiser falar direitinho do jeito que os livros dizem que você deve falar. Do you have any questions? Você tem alguma pergunta ou algumas perguntas? I'm here if you have any problems. Estou aqui se você tiver algum problema. I don't have any pain. Não sinto nenhuma dor. E aí o problema é como uma palavra como any pode ser algum, alguma, alguns, algumas e também nenhum ou nenhuma. Os significados de some e any: algum, alguma, alguns, algumas, um pouco, e any também pode ser nenhum. E como eu falei, não vamos nos preocupar demais, don't worry too much sobre some e any, porque muitas vezes algumas pessoas usam uma opção, outras usam outra. Eu, por exemplo, em situações onde nós podemos usar qualquer uma das opções, às vezes eu uso uma opção e às vezes eu uso outra opção. Vamos fazer o deep dive com some. Vamos nos aprofundar na palavra some. Some, como eu mostrei, afirmações, ofertas e sugestões. Some é usado para algum, algumas ou alguns e um pouco. Por exemplo, a afirmação I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Ofertas, quando eu ofereço alguma coisa. Would you like some coffee? Você gostaria de um pouco de café ou algum café? Um pouco, claro, só um pouco melhor. E sugestões. Let's buy some flowers for mom. Vamos comprar algumas flores para a mãe. Alguma coisa interessante sobre mom. Por que não coloquei mother? Porque não é alguma coisa que nós usamos com regularidade. Father e mother. Geralmente são termos que nós usamos em situações formais ou quando nós não queremos mostrar intimidade com aquela pessoa. Tem algumas pessoas que você pode ouvir em entrevista, quando falam dos seus pais, eles usam mother ou father. Até algumas pessoas famosas que têm um pai bem famoso. Eu vou deixar você adivinhar de quem eu estou falando. Por isso, let's buy some flowers for mom. Na maioria das vezes, melhor tradução para mãe é mom e mamãe também. Geralmente, melhor tradução é mom, mas se for de um jeito mais infantil, é mommy. Em vez de mother e mom, na verdade, nós temos mom e mommy, que são as coisas mais usadas. Em vez de father e dad, os mais usados são dad e daddy. Daddy, o diminutivo para papai. E aqui nós temos os usos principais de some. Agora, any é onde o bicho pega. Por quê? Porque, por um lado, any é o que nós mais usamos em perguntas. Perfeito.
nenhum problema. Também usamos em condicionais, não tem problema. Mas any também usamos em negações. Como é que eu posso dizer, como nós podemos ver no outro lado, que any é algum, alguma, mas também é qualquer e nenhum ou nenhuma. Aí fica difícil de entender como pode ser. E agora vou fazer uma explicação completa. Vamos lá. Do you have any questions? Pergunta normal. Você tem alguma pergunta? Condicional. E o que eu quero dizer com condicional? Como nós temos aqui, I'm here if you have any questions. Estou aqui se você tiver alguma pergunta. Isso é a condição. E I'm here é como o português. Eu não quero dizer que eu estou literalmente aqui, mas se precisar, eu posso te ajudar. Ótimo. Agora a parte mais difícil. Então, nós vimos any como algum, alguma, às vezes alguns, algumas. Mas vamos falar da parte que complica, que é negação e o significado de qualquer, que any também significa qualquer. Olha essa frase aqui. I don't want any pop. Eu não quero nenhum refri. Uma coisa, enquanto eu estou explicando isso, tem algumas coisas que não precisa falar em português. Por exemplo, não quero refri, pode ser. Também em inglês. I don't want pop, eu não quero refri. Mas o que acontece em inglês, e me parece que acontece também no português, eu coloco any em inglês, nenhum em português para dar mais ênfase. Aí a frase em português, não quero refri, mas não quero nenhum refri. Porque eu estou evitando açúcar ou qualquer coisa assim. E a mesma coisa em inglês, I don't want any pop. Mas a segunda frase, any pop works. Lembre-se, na última lição nós falamos de work e tem o vídeo sobre os outros significados de work que não são trabalhar. Works, nós vimos naquele vídeo, nós podemos usar como significado pode ser. Então, any pop works eu uso para dizer pode ser qualquer refri. A mesma palavra, só que agora eu estou dizendo qualquer em vez de nenhum. E por que a confusão? Justamente por causa disso. Porque any pop works usa any como qualquer. Por exemplo, any seat is good when it's a Broadway show. Qualquer lugar é bom quando é um show na Broadway. E alguma coisa interessante aqui, seat é o que nós usamos para assento ou poltrona. Então, literalmente seria qualquer assento é bom, mas para mim soa um pouco estranho colocar qualquer assento, qualquer lugar. A pergunta vem, any é qualquer? De acordo com o que nós já vimos, não só, porque a negação não quero referir a algum, ou não tenho nenhum dinheiro, é I don't want any pop, I don't have any money. Então, any é nenhum. Aí acabei de perguntar se é qualquer um ou se é nenhum. E como é que nós vamos simplificar isso? Porque o mais correto é não tenho dinheiro algum. Mas a maioria das pessoas que eu conheço dizem não tenho nenhum dinheiro. Como? Como é que nós vamos cuidar disso? Como é que nós vamos ver e explicar de um jeito que faz mais sentido? Agora eu preciso da sua paciência só mais um pouquinho, porque agora eu vou fazer o que eu odeio, que é usar matemática. Eu sempre falo que de matemática eu sou bom de inglês. Vamos olhar o que nós temos aqui. E até eu coloquei escrito, porque geralmente as pessoas não aprendem, com razão, não aprendem essas coisas em inglês. 2 times, duas vezes, 2. 2 times 2 equals, é igual ao 4. 2 times 2 equals 4. Concorda comigo? 2 times 2 equals 4. 2 mais 2 é 4. Agora a segunda, minus 2, menos 2, minus 2 times positive 2, 2 positivo equals minus 4. Minus 2 times 2 equals minus 4. Certo? Não aprendi muito na matemática, mas essa parte eu aprendi. E agora a terceira,
-2 times -2 equals 4. Concorda comigo? Então, o que nós podemos perceber? Quando nós multiplicamos dois números positivos, nós acabamos com um número positivo. Quando nós multiplicamos um número negativo com um número positivo, nós temos um número negativo. E quando nós multiplicamos dois números negativos, o que nós temos no final? Um número positivo. O que isso tem com o inglês? Boa pergunta. Porque olhando isso, -2 times -2 equals +4. Se nós olharmos a frase, não tenho nenhum dinheiro, o que acontece? Não negativo. Nenhum negativo. Ou seja, como a lógica da matemática, em inglês, se eu tiver duas negações na mesma frase, uma dupla negação, isso significa que agora eu tenho uma positiva. Não é só uma dupla negativa, mas é gramaticalmente incorreto. Não dá para usar. Apesar do que, se você visitar o sul dos Estados Unidos, você vai ouvir demais. Mas é como se fosse nós vai. Então, como você pode ver ilustrado aqui, não tenho nenhum dinheiro. Seria como se fosse I don't have no money, e don't é negativo, e nós estamos colocando no, que é negativo, aí seria como se fosse afirmativa. No, não pode. Nem se você quisesse falar, ao contrário, falar que você tem dinheiro, você não pode usar essa forma de dupla negativa. O que nós fazemos? Não tenho nenhum dinheiro, que é usado popularmente, seria I don't have any money. Por quê? Don't, negativa, any, positiva, e como nós temos aqui no exemplo, -2 vezes 2 positivo é -4, e isso vai resultar numa negação. Não tenho nenhum dinheiro, I don't have any money. Então, a melhor tradução é não tenho qualquer dinheiro. Mas nós não falamos assim em português. A melhor tradução é não tenho dinheiro algum. Aí sim, aí pode. A outra coisa para levar em consideração é que a maioria das pessoas falam eu não quero nenhum dinheiro. Então, traduzindo isso, fica I don't have any money. E por isso as pessoas acham que any significa nenhum. Mas como nós vimos aqui, significa dinheiro algum, ou podemos usar como qualquer. Revisão então, some versus any. Some, afirmações, ofertas, sugestões principalmente. Any, principalmente perguntas, condicionais e negativas. E quando for numa afirmação, o significado não é nenhum ou nenhuma, mas é qualquer um ou qualquer uma. E como eu falei no começo, don't worry too much. Não se preocupe demais, porque tem várias situações onde pode usar ou um ou outro. E agora nós vamos fazer alguns exercícios aqui para ajudar a saber quando que nós podemos usar ou um ou outro, ou tem que ser uma opção específica. Por exemplo, I need help, some ou any. Do you have time, some ou any? I don't have Coke, some ou any. Aí, a segunda parte você vai traduzir. Você tem alguns amigos aqui? Segunda frase, não tenho nenhum dinheiro. E a terceira frase, quer um pouco de água? Aí eu vou dar uns segundos para você responder as questões. Here we go, vamos lá. I need some help. Nesse caso tem que ser some.
A afirmação geralmente vai ser some e, por exemplo, I need any help. Se você quiser falar eu preciso de um pouco ou alguma ajuda, vai ser some. Lembrando que se usar any, vai ser eu preciso de qualquer ajuda. Então, tem um uso para any aqui, mas o significado muda um pouquinho. Porque aí você está dizendo eu estou desesperado, eu aceito qualquer ajuda. Mas sendo que provavelmente você está apenas falando eu preciso de um pouco de ajuda, seria I need some help. Do you have some time? Aqui você ou pode usar some ou pode usar any. Repare na segunda frase, do you have some or any time? Os livros dizem que geralmente você usa any em pergunta, mas na minha experiência é some que é mais usado. Mas pode usar ou some ou any, mas para mostrar que se usar any em pergunta não tem problema. Mas também, na maioria das vezes, você também pode usar some. E eu coloquei some como a resposta que, para meus ouvidos, soa melhor. I don't have any Coke. Agora aqui não pode ser some. Tem que ser any, porque é any que nós usamos em negações. Não significa que você nunca vai ouvir isso, porque, como com qualquer língua, inclusive o português, tem gente que não segue exatamente o que os livros e os acadêmicos e as pessoas que sabem falam. E é normal. Para mim soaria estranho, I don't have some Coke, mas eu sei que tem algumas pessoas que falam assim. Você tem alguns amigos aqui? Do you have any friends here? De novo, nós podemos usar any ou some aqui, mas por ser pergunta, any é melhor e também soa melhor para mim. Não tenho nenhum dinheiro. I don't have any money. Só pode ser any, pela mesma razão do que a negação anterior. Quero um pouco de água. Do you want some water? Some, melhor. Lembrando que geralmente usamos some quando for oferta. E novamente eu quero ressaltar, não se preocupe demais, porque vai ser entendido. É uma das coisas onde nós queremos lapidar o nosso uso da língua e a nossa gramática para maximizar o número de pessoas que vão nos entender. A lição de hoje vem do meu curso We Willy English, o curso que eu desenvolvi ao longo de 10 anos em sala de aula com brasileiros, dando mais de 10.500 horas aulas, vendo os problemas e as dificuldades que brasileiros podem ter. Então, por isso, eu coloquei toda essa experiência dentro do meu curso. Se você gostaria de ver mais sobre o curso, pode clicar bem aqui para ver como isso pode ser o melhor, mais divertido e mais eficaz curso que você já fez.